Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Você que acompanha conosco aqui na Rádio Rio de Janeiro, meu caro ouvinte, as obras de Pedro de Camargo. Nós estamos estudando o livro Nas Pegadas do Mestre, da editora da Federação Espírita Brasileira. São abordagens diretamente vinculadas aos ensinamentos de nosso Senhor Jesus, sempre nos baseando no Pentateuco kardeciano. Portanto, o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Hoje vamos estudar o capítulo A Verdade. E Pedro de Camargo inicia dizendo que a verdade não é aquilo que nos convém, nem o que nos interessa, nem o que nos é afim, nem mesmo aquilo que podemos aceitar com simpatia. Isso está nos convidando a refletir bastante, não é, meu caro ouvinte? Porque a nossa experiência é apenas uma parcela do que seja a verdade. Cada um possui a sua. Vamos conhecer hoje o que vem a ser realmente essa verdade. Ele continua dizendo: a verdade é o que é. É a realidade viva e crua, consoante a revelação, que os fatos atestam tantas vezes se apele para o seu testemunho. Então Pedro de Camargo está se referindo à revelação das palavras, do exemplo, da vida de Jesus, apresentando-se como exemplo vivo para todos nós. Mas, enquanto isso, vamos estabelecendo as nossas experiências, trazendo a experiência de Jesus para as nossas vidas. E então temos as nossas condições de entendimento. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Diretrizes libertadoras do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, sob o título Meu Reino não é deste mundo, Allan Kardec vem nos trazer o ponto de vista. É o item 5. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. Então essa abordagem sobre o que seja a vida terrena, sobre o que seja a vida espiritual, cada um de nós tem o seu ponto de vista. Mas Allan Kardec está nos trazendo uma nova abordagem. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso. Então veja aqui a abordagem de uma nova condição de entendimento, de horizontes, de vista, não o ponto de vista da experiência que se estabelece exclusivamente na vida terrena, mas concebendo o plano espiritual. À morte nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz. Sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra,
menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira aquela muito do seu amargor. Então as preocupações sempre vão existir, as tribulações, as dificuldades, mas nós não vamos potencializar ao extremo, estabelecendo as condições de excesso, de exageros, porque sabemos que são temporárias. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente. Nenhum bem divisando mais precioso do que os da terra, torna-se qual a criança que nada mais vê além de seus brinquedos. E não há o que não faça para conseguir os únicos bens que se lhe afiguram reais. A perda do menor deles lhe ocasiona causticante pesar. Um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima. O orgulho ou a vaidade feridos são outros tantos tormentos que lhe transformam a existência numa perene angústia, infligindo-se ele, desse modo, a si próprio, verdadeira tortura de todos os instantes. Colocando o ponto de vista de onde considera a vida corpórea, no lugar mesmo em que ele aí se encontra, vastas proporções assume tudo o que o rodeia. O mal que o atinja, como o bem que toque aos outros, grande importância adquire aos seus olhos. Aquele que se acha no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande. Assim os homens que ocupem as altas posições, como os monumentos. Suba ele, porém, uma montanha e logo bem pequenos lhe parecerão homens e coisas. É o que sucede ao que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, tanto quanto as estrelas do firmamento, perde-se na imensidade. Percebe então que grandes e pequenos estão confundidos, como formigas sobre um montículo de terra, que proletários e potentados são da mesma estatura, e lamenta que essas criaturas efêmeras a tantas canseiras se entreguem para conquistar um lugar que tão pouco as elevará e que por tão pouco tempo conservarão. Daí se segue que a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé na vida futura. Então, meu caro ouvinte, tirar a dúvida sobre a existência da vida, da imortalidade de espírito é muito importante, pois, do contrário, nossos pensamentos se focam exclusivamente para as coisas terrenas e tudo nos parece muito grande. E Pedro Camargo continua dizendo que a verdade é, muitas vezes, aquilo que não queremos que seja, aquilo que nos desagrada, aquilo com que antipatizamos, aquilo que nos prejudica o interesse, nos abate e nos humilha, aquilo que nos parece extravagante, até mesmo aquilo que não cabe em nós. A verdade não se acomoda ao homem, nem às coisas desta vida. O homem é que há de se acomodar a ela, se a quiser conhecer e possuir. Então é dessa maneira nós temos que querer conhecer a verdade. A verdade é sempre senhora e soberana. Jamais se curva, jamais se torce, jamais se acomoda. Mas, meu caro ouvinte, quem realmente é a verdade? Vamos elucidar esses conceitos. Elucidando conceitos. Do livro Obras Póstumas, de Allan Kardec, o título A Minha Primeira Iniciação no Espiritismo. No trecho em que Kardec afirma: no dia seguinte, como houvesse sessão em casa do Sr. Baudin, narrei o fato e pedi-me o explicasse. Fez uma pergunta: ouviste sem dúvida o relato que acabo de fazer.
Poderias dizer-me qual a causa daquelas pancadas que se fizeram ouvir com tanta persistência? Resposta da espiritualidade: era o teu espírito familiar. Com que fim foi ele bater daquele modo? Queria comunicar-se contigo. Poderias dizer-me quem é ele? Podes perguntar-lhe a ele mesmo, pois que está aqui. Nessa época ainda não se fazia distinção nenhuma entre as diversas categorias dos espíritos simpáticos. Dava-se-lhes a todos a denominação de espíritos familiares. Pergunta de Kardec: meu espírito familiar, quem quer que tu sejas, agradeço-te o me teres vindo visitar. Consentirás-me em dizer quem és? Resposta do espírito: para ti, chamar-me-ei a verdade. E todos os meses aqui, durante 1/4 de hora, estarei à tua disposição. Então, nesta comunicação, meu caro ouvinte, foi revelado a Allan Kardec que existia um espírito familiar que designou-se ser a verdade. Jesus, meu caro ouvinte, Jesus é a própria verdade. Jesus é o próprio Evangelho. E é o próprio Jesus quem auxilia Allan Kardec a realizar toda a codificação espírita, todo o cristianismo redivivo na Terra, toda a essência de Jesus, relembrada das suas palavras, ações e feitos, ensinamentos, curas e exemplos para todos nós. Então Jesus, meu caro ouvinte, estava e está conosco e esteve com Allan Kardec na organização da terceira revelação que ele mesmo havia prometido. Jesus é a própria verdade. E Pedro de Camargo continua dizendo: quem desconhece a verdade é indigno da mesma verdade, porque só a desconhecem aqueles que a rejeitam. E homens há que tão repetidamente a têm repudiado que acabam por não saber mais o que ela seja, como sucedeu a Pilatos. Então a verdade esteve conosco, está conosco em espírito, agora e sempre. Também esteve diante de Pilatos, meu caro ouvinte, mas vamos estabelecer esse contato já no próximo bloco, onde daremos continuidade ao capítulo A Verdade. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Produção e apresentação Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando continuidade aos capítulos da obra Nas Pegadas do Mestre. O autor é Pedro de Camargo, que tem o pseudônimo de Vinícius, a editora da Federação Espírita Brasileira. Hoje estamos estudando a verdade. Sim, meu caro ouvinte, existe a nossa verdade. Do nosso ponto de vista, existe a sua verdade, da sua experiência. E existe a verdade absoluta, que é nosso Pai Celestial, que nos enviou o seu Filho mais velho para representá-la dentro da humanidade, diante de todos nós, para que pudéssemos conhecer o horizonte da libertação das nossas vidas, o sentido das nossas vidas, com o Evangelho de Jesus. E Jesus apresenta-se a Allan Kardec para dizer que estaria disposto a auxiliá-lo
na estrutura da renovação da humanidade, na reforma do mundo. Eis a missão de Allan Kardec: reformar o mundo através da apresentação da vida dos próprios habitantes do mundo espiritual, que vem nos trazer a perspectiva sob a ordem de Jesus, para que possamos entender seus ensinamentos e fazer deles recursos, ferramentas didáticas, pedagógicas em nossas vidas práticas. Então, desenvolvendo o bem, praticando a caridade e acordando o sentimento de amor dentro de cada um de nós. Então, Pedro de Camargo disse que Pilatos também esteve diante da verdade, como sucedeu a ele. E a sociedade é composta de Pilatos, em sua maioria, originando-se daí as intermináveis controvérsias e querelas em torno das questões claras e simples. Sim, meu caro ouvinte, o Evangelho é claro e simples, mas por conta dessa nuvem de orgulho e egoísmo que estabelecemos pelos nossos interesses de não querer ouvir a verdade ou vivê-la, nós enxergamos de forma débil, como Pilatos, diante da própria verdade, o questionou. Vamos elucidar este verso. Elucidando o verso. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido, para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus respondeu: Tu dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Isso está no Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. E mais adiante Pilatos vai perguntar ao próprio Jesus: que é a verdade? E Jesus nada responde. E no Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, Allan Kardec nos apresenta o título A Vida Futura. É o item 2. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias, como a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais, de onde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ela apenas falava na vida presente, não os compreendem ou os consideram pueris. Então é muito importante essa concepção das consequências, da lei de causa e efeito, de que as nossas escolhas terão consequências futuras, principalmente em nós mesmos. E essa abordagem da vida que continua na estrutura do elemento espírito é muito importante para que haja sentido para todos os preceitos morais do Evangelho de Jesus. Então, Allan Kardec está dizendo que sem a concepção da vida futura, nós não concebemos os ensinamentos do Cristo e não estabelecemos um sentido de causa e consequência. E assim nos permitimos aos excessos, aos vícios, aos equívocos, às supostas limitações da verdade a nosso favor, em nosso interesse, para viver o estado de revolta, de rebeldia, do que chamamos
equivocadamente de liberdade. Esse dogma pode, portanto, ser tido como o eixo do ensino do Cristo, pelo que foi colocado nos primeiros lugares à frente desta obra. Então, Allan Kardec, ao elaborar o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o desdobramento da terceira parte do Livro dos Espíritos, as Leis Morais, ele coloca logo em um dos primeiros capítulos dessa obra o eixo de ensino do Cristo, ou seja, a vida futura, quando Jesus apresenta a ideia para Pilatos de que o seu reino ainda não é deste mundo, ou seja, será, porque naturalmente a Terra segue o seu curso de progresso de elaboração e estabelece um padrão vibratório que vai acolher os espíritos dentro dessa mesma característica, fazendo então a transição planetária. É que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. E Pedro de Camargo continua dizendo, para finalizar, os homens perderam a noção da verdade. Tantas vezes a sacrificaram em prol de seus mesquinhos interesses. Não obstante, o mundo precisa da verdade, e sem ela não pode passar. Os homens empregam 1000 engenhos e 1000 artifícios para sustentar o regime da mentira, cujos proventos imaginam fluir, mas as coisas se vão complicando de tal maneira que num dado momento não haverá mais engenho nem artifício capaz de suster a falsa situação em que se colocam. Tal é a origem das grandes comoções sociais. Então, toda planta que o Pai Celestial não plantou, meu caro ouvinte, será arrancada pela raiz, ou seja, tudo que o homem inventar que não esteja de acordo com a justiça divina trará para ele grandes comoções sociais, grandes decepções. A verdade, às vezes, custa tudo o que possuímos. Tal é a interpretação das palavras do grande mestre da verdade. Quem não abre mão de tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Eis o grande desafio para todos nós, diante da possibilidade de viver com o necessário, de desapegar-se das posses materiais e fazer do bom uso o usufruto natural daquilo que realmente seja importante, daquilo que realmente seja oportuno, necessário e que tenha a cumplicidade natural do acolhimento, do entendimento da voz da própria consciência. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. Aquele que me enviou está comigo, disse Jesus. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 8, versículos 29 a 32. Então o Pai Celestial está sempre conosco, está sempre com Jesus. Jesus faz a vontade de Deus, faz o que é o seu dever como médium de Deus, apresentando-nos toda a vida de espírito e a oportunidade da vida material com verdadeiro proveito. Mas para conhecer essa verdade é preciso permanecer nas palavras de Jesus. Então nós temos que conhecer suas palavras, conhecer seus ensinamentos, usar o intelecto e permitir que desperte dos nossos corações o sentimento valoroso do bem, do amor ao próximo,
da oportunidade do compromisso do exercício do trabalho, onde quer que estejamos, e assim estaremos conectados ao propósito. E, uma vez conhecendo essa verdade, ela nos libertará de todos os excessos, de todo engano, de todo interesse pessoal, de todo vício e, portanto, nos dando condições de crescimento, maturidade e luz para o Espírito hoje e sempre. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.